Olá, amigos do programa Business RS. Estou aqui com o Alexandre Pelais, fez uma palestra maravilhosa aqui no Cenex Talks. E aí, claro que nós vamos pegar a palavra dele para brindar você com esse grande palestrante. Alexandre, qual o novo perfil do líder? Bom, primeiro, obrigado pelo convite, para poder Nós que agradecemos, nossa audiência vai adorar, tenho certeza. Bom, valeu. Bom, a gente vê claramente hoje uma mudança da liderança, do que migra, do que eu gosto de chamar de um líder interessante para um líder interessado. Antigamente a gente sempre tinha o perfil de as pessoas investirem no seu próprio desenvolvimento, porque as organizações reconheciam que quanto mais coisas você soubesse, quanto maior você fosse, você era melhor que os outros. E hoje a gente já fala de um perfil de líder... conhecimento mais técnico, né? Exato, isso, mais técnico, mais preciso, mais focado nos negócios como algo hardware, que a gente fala do hard skill, bem o técnico. E hoje a gente começa a olhar o reconhecimento do líder ou da líder interessado ou interessada, onde ao invés de eu focar o desenvolvimento e impacto em mim, eu começo a focar nos outros. Então eu flexiono um pouco, se você precisa de um pouco mais de suporte, eu vou ficar mais próximo. Se aquela outra pessoa é um pouco mais autônoma, eu posso dar um pouco mais de espaço. Ou seja, nós estamos falando de uma liderança mais humanizada. Completamente mais humanizada. E acho que uma característica essencial é a gente reconhecer que agora a gente entende que liderança não é uma característica de uma pessoa, ela é característica de uma relação. Então eu nunca posso dizer assim, eu sou um ótimo líder. Talvez eu seja um ótimo líder para você. Eu preciso construir de novo essa relação para essa e para aquela pessoa. Você falou uma coisa na palestra que eu achei maravilhosa e que eu prego também nas minhas palestras, nos meus cursos, que é a questão do... Você repetiu 3 vezes a frase autoconhecimento, autoconhecimento e autoconhecimento. Isso aí. Não é isso que falta inicialmente para os líderes, auto e heteroconhecimento? Não, sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que quando a gente se conhece melhor, você consegue primeiro reconhecer em você um monte de características que às vezes você julgava nos outros. Então o autoconhecimento te coloca numa posição muito mais humanizada para praticar a empatia e realmente reconhecer qual é o impacto que você tem nas pessoas e como você poderia gerenciar isso de forma diferente. Então, acho realmente muito importante. E me diz uma coisa, você que viaja pelo Brasil inteiro, tendo contato com empresários, com empresas, com lideranças, esse novo perfil de líder que você citou, as empresas estão atentas a isso ou ainda falta um longo caminho a ser percorrido? Então, acho que a gente não consegue generalizar que todas as empresas estão, mas a grande maioria está. Porque a situação que a gente tem hoje dentro das organizações é um núcleo de pessoas que obedecem às lideranças porque precisam do dinheiro, precisam do emprego, mas que não colocam toda a sua criatividade, toda a sua intenção positiva. E as empresas começam a identificar que a liderança é um gatilho positivo para ajudar as pessoas a trazerem isso. Então a gente começa a ver gradativamente a mudança dos modelos de gestão, onde era muito comando e controle, manda quem pode, obedece quem tem juízo, para hoje uma liderança compartilhada, onde o líder ou a líder entende que ele pode compartilhar o poder, a tomada de decisão, de acordo com o nível de maturidade das pessoas. E aí fica um convite bem mais interessante. A grande maioria das organizações já está tendo discussão nesse sentido. Bom, você falou uma palavra-chave aí, que é mudança. Sim. Quando a gente fala em mudança, nós falamos da relação trabalho versus emprego. Sim. Que você abordou de forma maravilhosa na palestra. O que é trabalho, o que é emprego? Porque isso acaba causando muita confusão na cabeça das pessoas. Muito. A gente, desde pequeno, é meio treinado, catequizado sempre para pensar sobre emprego. As conversas que a gente tem sobre trabalho são conversas sobre emprego. O que você vai ser sobre... Nós fomos catequizados pelos nossos pais e avós, né? Sim, por toda essa a geração anterior que enxergava o valor do trabalho em troca do benefício financeiro. A gente trabalhava para conseguir conquistar essa coisa. Então, toda vez que a gente ouviu falar sobre trabalho, historicamente, na verdade era emprego, não era trabalho. Trabalho é a nossa relação com a nossa capacidade produtiva, por meio da ação, para o mundo. Ou seja, eu mostro para o mundo quem eu sou, por meio da ação. É quando eu realmente... Aquilo que eu posso agregar valor dentro da organização ou para as outras pessoas. E até transcende a organização. Quando você vai para sua casa, quando você tem um relacionamento íntimo, quando você tem uma ideia, quando você escreve um poema, quando você toca violão, qualquer atividade em que você coloque a tua intenção em ação, isso é trabalho. É a forma de você mostrar o indivíduo que você é por dentro para o mundo. O emprego, ele é uma formalização de um pedaço da tua relação de trabalho,
mais focada no âmbito profissional, em que você faz uma troca de tudo que você poderia oferecer em troca do benefício financeiro. Porque a gente vive num mundo que foi organizado socialmente de uma forma capitalista. E está super ok. O problema é que quando a gente fez essa transição para enxergar o emprego, onde alguém de fora me conta o que fazer, eu adormeci o trabalho. E aí eu fico sempre esperando alguém de fora me dar ordem. E eu pratico muito pouco a iniciativa. Eu reclamo que quero autonomia, mas quando eu ganho autonomia eu não tenho iniciativa. É uma questão cultural, né? Que o pessoal tem que começar a acordar para essa nova realidade. Absolutamente. Bom, ainda nesse tópico, nós temos aí 13 milhões de desempregados. Sim. Né? Você é um estudioso do universo do trabalho. E a gente sabe que mesmo que o Brasil venha a reativar a economia do jeito que nós esperamos, esse contingente provavelmente não vai voltar para o mercado de trabalho. Não todos, Como é que você enxerga isso? Onde é que as pessoas vão... Que conselho você daria, na verdade, para essas pessoas o que elas têm que fazer? Eu acho que hoje, quando a gente olha uma competência essencial para o futuro do trabalho, para essa realocação, é o protagonismo e a criatividade. É a pessoa se colocar realmente nesse campo ativo do desenvolvimento de soluções e da criação, da combinação de atividades do que ela fez historicamente, compreendendo as necessidades que hoje existem no mercado para poder oferecer. O problema é que do jeito que a gente foi educado e criado, as pessoas continuam tentando encontrar um novo emprego em que elas vão trabalhar das 8 da manhã às 5, onde elas vão ter um plano de saúde, um salário fixo. Isto não vai acontecer. Perfeito. Então a gente olha agora muito mais numa maneira diferente de formalizar essa relação de trabalho, com mais flexibilidade, onde eu preciso ser mais protagonista e mais intraempreendedor. E isso é novo para essas pessoas. Elas ainda estão procurando emprego de uma forma muito passiva. Eu quero achar uma empresa onde eu entro, sento de um cargo. Isso não vai achar. Nós estamos falando de algo muito complexo e para ajudar nessa complexidade nós temos as novas gerações. Sim. Nós estamos aí, a geração Z que está chegando no mercado de trabalho. Sim. Como lidar com organizações que têm desde o Baby Boomer Sim. até o Z chegando e entrando na empresa? Isso aí. É super importante a gente falar sobre conflito de gerações, porque é algo que a gente convive normalmente, e entendendo um pouco que o conflito de gerações ele é a ausência de espaço de diálogo, que a gente possa contar Perfeito. O que a gente está vendo. Normalmente a gente começa a trabalhar seguindo 5 diretrizes principais. Primeiro eu quero aprender algo, depois eu quero ganhar dinheiro, depois eu quero status, depois eu quero qualidade de vida e depois eu quero impacto. Se a gente olhar historicamente, tanto Baby Boomers quanto Geração X, eles já estão na busca de qualidade de vida e impacto. Perfeito. Os jovens de hoje já entram no mercado buscando qualidade de vida e impacto. E os mais velhos acham que eles têm quase que pagar um pedágio, sabe? Olha, primeiro você precisa aprender, depois você precisa ganhar dinheiro, depois você precisa de status, aí você conversa comigo sobre qualidade de vida. Só que eles não querem esperar isso. Não. Então a gente hoje tem 3 gerações que querem qualidade de vida e impacto, mas que não estão conversando sobre isso. E que vieram de histórias diferentes. Baby Boomers e Geração X vieram achando que você tem que trabalhar muito para ter merecimento de qualidade de vida. E os jovens vieram com uma garantia que foi oferecida em casa de um certo nível de qualidade de vida, que nós mesmos, Geração X e Baby Boomers, demos. Então a gente talvez possa abrir esse espaço de diálogo e começar a questionar nós mesmos. Será que a gente precisa trabalhar tanto quanto a gente trabalha? Será que aquele WhatsApp que a gente manda às 11 horas da noite na cama ainda faz sentido? Não pode esperar o dia seguinte? Claro, o jovem talvez te fale assim, olha, desperta outros interesses na sua vida, porque eu como jovem tenho. Não eu, tá gente? O jovem de verdade. Então talvez seja uma provocação saudável a gente conversar sobre qualidade de vida e impacto, ajudando os jovens a entenderem que o que ele enxerga hoje como garantia, na verdade foi uma oferta que nós fizemos, foi uma conquista. Perfeito. E não é uma garantia, ele é sempre uma conquista. Por isso eu sempre tenho que garantir resultados junto com oportunidade. Não vai existir só um sem outro. O segredo, então, por tudo que vocês estão dizendo aqui, é utilizar o que todas essas gerações têm de bom, né? Exatamente. Se as pessoas tiverem esse olhar, né, eu acredito que todos têm a ganhar. Né? Quem está há mais tempo no mercado, acabar tendo mais... Aprender com o jovens, jovem, com a tecnologia, com a essa agilidade.
E quem está chegando, né, como a Lucélia falou, de aprender com quem já tem maturidade. Poder ser essa mentorado, ser coachado, né, pelo pessoal mais maduro. Exato, exatamente. Tem muito a contribuir, eles têm muito a contribuir. A gente só precisa fazer esse elo, tá aí o nosso papel como RH. Né? E quando vocês estavam falando da adaptabilidade, né? A próxima etapa da curva lá da mudança, né? Negação, resistência, é a exploração. Né, para depois se comprometer com a mudança. Então, a exploração também tem a ver assim, como é que as organizações fomentam a exploração das diversidades. Como é que se faz? Se faz grupos de trabalho com pessoas diferentes, com áreas diferentes, para fomentar esse pensamento, esse mindset mais aberto, mais de crescimento, ou a gente mantém a rotina tudo igual? Né? Então, isso é o que a organização, o que ela tem no DNA. O que ela quer? Ela quer inovar ou ela quer fazer tudo a mesma coisa, rotineiramente? Então, a gente precisa também explorar para poder ter o comprometimento, e a adaptabilidade acontece assim, explorando. Perfeito. Então, como é que os jovens exploram os mais maduros, e os maduros exploram... Meninas, agora vamos lá. Abordando o mundo do trabalho versus mundo do emprego. Né? Nós temos aí um pouco menos de 13 milhões de desempregados no nosso país. Eu, particularmente, quando eu voltei do Vale do Silício, eu fiquei um pouco assustado com o que eu vi lá, no sentido de comparar com a nossa realidade aqui, que está extremamente distante. A própria Crismeri agora, né? A Crismeri está aí com várias missões de negócio lá, que é do business dela. Como é que vocês encaram isso? Esses 13 milhões, eles voltam para o mercado, mesmo com a economia se movimentando e aquecendo, ou não vai ter lugar para essa gente? Como é que vocês... Eu falei que ia ter pergunta dura também, né? Não é só pergunta barbada. E aí? Eu acredito que não tenha vaga para todas essas pessoas, que eu acredito também que tenha uma questão de se reinventar. Inclusive, falando um pouquinho de mim, eu me reinventei, e de novo eu trago muita questão de gestão de carreira. Tem oportunidade, tu falaste ali, trabalho versus emprego, né? Isso. Emprego me remete muito a meus 17, 18 anos, dizendo a minha mãe dizendo, meu pai dizendo, vai trabalhar, vai pagar tuas contas, vai comprar teu tênis, vai fazer isso. Emprego, empregado, empregador. A gente está voltado no dinheiro. Isso. A gente precisa do dinheiro nesse momento. Quando a gente fala de trabalho, a gente está falando do sentido. Porque o Brasil está entre os 10 países que mais tem trabalho voluntário. Então, não é a remuneração que faz com que as pessoas... Ou seja, tem um propósito por trás. Tem um propósito por trás disso. Falando do desemprego, falando desses profissionais, o que eu encontro, e também trabalho com coach e recolocação, é que algumas pessoas, alguns profissionais, nunca pensaram na sua carreira como gestão de carreira, como um trilho. Eu fiquei 10 anos, eu fiquei 15 anos nessa empresa, o que eu sei fazer? Uma das coisas que eu sempre pergunto é quem é você, quais são essas habilidades, o que tu faz de melhor? E, às vezes, o profissional está 15 anos, é um baita profissional e ele não sabe responder. Então, se a gente for analisar, muitas carreiras não vão existir, mas muitas carreiras vão surgir. E como que eu estou preparada para esse novo momento? Se eu não tenho pessoas no LinkedIn, como nós falamos lá no início, atualizadas, buscando informações, eu também não posso dizer que só tem desemprego, né? Eu também preciso entender, eu como profissional, o que eu quero fazer. E não só botar a culpa no governo, na dificuldade, na crise. Eu não lembro, Ronald e meninas, um ano que me disseram assim, ou quando eu iniciei minha vida profissional, esse ano está maravilhoso. Esse ano está assim fantástico. Eu não lembro. Eu lembro de todo ano, buscando oportunidade, cuidando da minha carreira, que sempre tinha uma crise. E a Lucélia adora me dar ganchos, né? Então eu vou aproveitando esses ganchos para passar a bola para as outras meninas. Você falou aí da questão de competências, de que não vai ter para todo mundo. Diante desse quadro, nós falamos em competências antes do pessoal que está no mercado. E quais as competências que o RH precisa ter diante desse mundo VUCA?
Agora eu passo pra Podem Cris. complementar, responder a pergunta anterior e complementar com essa. Fiquem à Só para vontade. complementar a pergunta anterior e dar um gancho aqui com a Lucélia, eu vejo que a nossa cultura é uma cultura muito paternalista, né? A responsabilidade parece estar sempre no empregador. E as pessoas têm que ter esse protagonismo, né, de fazer a gestão da sua carreira e saberem o que elas querem, né, se posicionarem também. Então, eu vejo que aí existe uma mudança. Eu vejo que também existem oportunidades e que muitas vagas a gente não consegue fechar por falta de qualificação dos profissionais, ainda assim. Que ponto mesmo excelente. com um grande número de desempregados. Fernando, eu quero só dar um dado para o nosso telespectador, né? Nessas minhas andanças aí para conhecer ecossistemas de inovação, eu tive recentemente em Florianópolis também, né? Que hoje é considerada, não só a Ilha da Magia, agora é a Ilha do Silício também, né? Numa das empresas que eu tive a oportunidade de visitar, só na área de tecnologia, 120 postos abertos. E eles estão tendo dificuldades terríveis de encontrar profissionais qualificados. Isso que eles estão buscando em grandes centros e não estão conseguindo. Pode complementar, Fernando, desculpa. Não, na verdade, era esse dado que eu queria trazer, e no sentido das pessoas assumirem a responsabilidade, a gestão da sua carreira e o protagonismo, né? Então, Perfeito. Eu vou pegar um gancho teu agora. Vamos lá, de gancho em gancho a gente vai... Acho que tu falou, quando tu falaste que um dos meus negócios, um dos meus business é a missão de negócio, e falou de Florianópolis, que é maravilhoso, eu também estive lá. Os polos de tecnologia, maravilhosos. Então, o que a gente faz? Se Florianópolis, que antigamente era vista só como turismo e serviço público, hoje o PIB de Florianópolis é tecnologia. Ele se inverteu em 15 anos. Tecnologia, depois é serviço e depois é turismo. Né? Então, inverteu. Eu estou fazendo uma missão para Portugal de negócios, onde Portugal era um país envelhecido, um país que não tinha trabalho. Que também se reinventou, né? Que se reinventou. Hoje nós temos, em 2018, 1.200.000 pessoas turistas chegando lá. O que isso faz? Novos postos de trabalho, novas formas de serviço, startups, formas de poder... Então, assim, o que a gente tem feito para poder ter esses trabalhos diferentes também? Se a gente pensar só na CLT ou só no emprego, que nem tu falaste, não vai ter mesmo. E meninas, eu emendei a pergunta, e as competências do RH? Quais as competências que o pessoal de RH precisa diante dessa loucura toda? Hoje o RH, ele precisa ter um pensamento digital e precisa trabalhar com pessoas. Então, essa combinação é extremamente importante, né? Que ele possa deixar os processos que ele fazia serem simples, serem digitais e serem analíticos, porque nós temos muitos dados no RH. Se a gente não usar esses dados para poder trazer soluções novas, nós estamos desperdiçando. Então, aquele profissional que está conosco, ele também tem qualidade de vida, ele também tem saúde, ele também tem desejos, motivações. O que a gente faz com esses dados que a gente coleta do nosso profissional? Como é que a gente utiliza no dia a dia? Então, o profissional de RH, ele precisa estar diretamente ao business na organização, porque se ele ficar envolvido com tarefas, ele não vai ter tempo. Aí é que entra a parte estratégica, né? Que dá título ao nosso programa. Exatamente. Eu só complementaria o que a Cris falou do profissional, que duas coisas, porque como eu sou oriunda da área comercial e fiz transição de carreira para RH, é uma coisa que eu senti muita dificuldade, foi que o RH precisa entender do negócio e saber fazer negócio. E essa é a grande dificuldade que eu percebo dentro da área, dentro com os meus colegas, é entender, que aí vai de ser mais analítico, de olhar mais os dados e fatos, de saber trabalhar essas informações. Não, e conhecer o business como um todo, né? Como um todo. Não Mercado, só de gente, exatamente. Mercado, onde que ele atua. E tudo isso que a Cris está trazendo, porque o congregar foi isso, né, Cris? E foi fantástico. Tudo o que aconteceu, mas olhando muito desse olhar assim de negócios. Eu acho que o RH ainda falta, como profissionais, os profissionais de RH, faltam saber o negócio e saber fazer negócio. Perfeito. E aí, Fernanda? Bom, eu penso também que o RH tem que ter essa visão mais digital, até para poder tratar esses dados, né, que o Big Data Analytics hoje gera. E como eu utilizo esses dados, né, a favor da empresa, que estratégia eu vou utilizar com todas aquelas informações.
Senão não faz sentido, né? Eu ter todas aquelas informações e não saber trabalhar isso. Bom, agora a Fernanda me deu um gancho. Inteligência artificial, gente. Já li artigos também, estou toda hora vendo coisas relacionadas a isso, da inteligência artificial fazer uma primeira parte do recrutamento lá, com perguntas estratégicas para fazer uma primeira peneira. É bem possível. Nós temos cases maravilhosos aqui no Rio Grande do Sul. Que Já temos aqui no Rio Grande do Sul. Temos a Randon, temos a Renner, que faz isso, Sicredi, porque aquilo que tu fica olhando aqueles currículos, sei lá, 2, 3 dias, eles fazem 20 segundos. Né? Claro que tem toda uma educação também de quem está se candidatando. Nisso, como toda novidade, né? Tem aquele desvio padrão ali. Por exemplo, e alguns podem perder a oportunidade. Palavras-chave, né, Crismeri? Sim, porque, por exemplo, né, eu vou lá e não ponho a minha formação, que é um dado importante para o Business Analytics chegar ali, né, e poder entender. Eu não botei, eu posso ser uma excelente profissional. Pisei na bola ali, eu saio e não entro nem para análise futura. Então, isso é como todo processo de inovação. Ele tem um espaço que nós vamos ter que ir educando para poder... Mas nós temos cases excelentes aqui, que a gente pode entrar com inteligência artificial para facilitar o processo, é isso. Está facilitando o processo e deixa para as finais poder trabalhar melhor com aquele candidato que fica olhando a formação, quanto tempo de experiência ele tem. As atividades mais operacionais que estão que cada vez mais vão facilitar mais o nosso dia a dia, e como a Cris disse, e aí a gente vai ter que lidar com o humano, com recursos humanos mesmo, desenvolver pessoas, trabalhar a resiliência, trabalhar realmente as competências com ela, e a parte operacional cada vez mais. E até porque esse humano também está mudando, né, com tudo isso, né? Eu, como ex-executivo, sempre convivi muito com o pessoal do RH, e uma reclamação que eu ouvia, por exemplo, muito, era de o RH comprovar um investimento em treinamento, em capacitação, etc. Como é que vocês veem tudo isso? Vamos lá, liderança, RH, investimento em capacitação. Vamos lá, como é que vocês veem isso? Eu diria assim, que o RH, ele é o coach dos líderes das organizações, né? Esse é o papel dele. Ele tem que estar ao lado da presidência, em especial, né? Da alta gestão e dos líderes. Porque os líderes são líderes de quê? De pessoas. E, Crismeri, olha só, tu falou uma coisa muito importante que eu vou me permitir interromper, porque eu bato muito no programa, que muitas vezes a mentalidade do empresário gaúcho ainda é muito fechada. Né? Por tudo que a gente acompanha, por essas viagens que a gente faz. O presidente, o CEO, ele está levando o RH para o seu lado? Eu acho que, como todo processo de mudança, eu acho que ainda tem caminho. Assim, dentro da realidade que eu conheço, assim, ainda tem caminho. Mas eu acho que nós já temos muitos profissionais de RH que estão muito ao lado da alta gestão. Porque é ali que ele vai fazer real diferença. Porque se ele conseguir trabalhar esse nível de liderança, essas lideranças vão trabalhar com um nível mais operacional ou com as suas equipes de trabalho. E aí a roda... gira mais. O sistema, né? O ecossistema funciona. De forma mais ágil, né? E mudança de cultura. Porque essa é a mudança de cultura, né? O RH, ele também é guardião da cultura. Não tenha dúvida. Ele precisa fomentar novos elementos culturais que acompanham o mercado, como também valorizar o que é o DNA daquela empresa, né? Ele precisa colocar, porque não é assim também mudar tudo, ele precisa valorizar o DNA. Então, eu diria assim que o maior papel do RH é estar ao lado da gestão, dos líderes, e trabalhar e ser guardião da cultura. Perfeito. Nesse sentido, eu vejo que o RH é um elo, né, entre o estratégico e o tático, e também trabalhar para que, como um RH estratégico, para mobilizar esses líderes em prol dos objetivos definidos pela empresa. E, com certeza, sendo um coach, estando ao lado desses líderes, facilita bastante, né, esse processo. E eu tenho um dado aqui do Instituto do Gallup, que ele divulgou que 66% dos colaboradores pedem demissão das empresas, não pela empresa, e sim pelos líderes. Então, mais um motivo para se investir, né, em treinamento e desenvolvimento, em coach para esses líderes, para que eles possam fazer
um trabalho bacana junto às suas equipes também. Excelente dado, Fernanda. E aí, Lucélia, isso Pois reflete a então. realidade? Reflete. Adorei o que a Cris falou, né? O RH é um coach dos líderes. Vou ficar com essa frase, que eu amei. E é verdade. Eu acho que cada vez mais... Se tu gostou, eu amei. Eu né? amei. Eu sou suspeito para falar, né? Porque é tudo isso, né? O RH que realmente entende, primeiro, se prepara como liderança, como área estratégica, porque eu tenho também o meu entendimento como RH. E se eu tenho esse entendimento em que eu sou um coach, em que eu sou um elo, ou que eu sou a conexão da empresa com as pessoas, fica mais claro para poder conectar os líderes que estão fazendo o movimento para os times, porque são os times que trazem o resultado. Perfeito. É toda uma conexão, é um conjunto. E mais ainda, quando a Cris fala que o RH é o guardião da cultura, sim, é o guardião da cultura, mas também precisa começar por ele a modificação do agente, de como mudar essa cultura. Porque se fala muito em inovação, se fala muito em criatividade, mas, na prática, isso não existe na maioria das empresas, porque há um medo, há um receio, há uma mudança de mercado, mas também há o medo da pessoa em fazer algo diferente. Então, como área de recursos humanos, e tendo essa conexão, é importante que a área entenda qual é o papel dela. No momento que ela se entende como papel, ela consegue conectar com a autogestão e também com esses líderes. E esses líderes acabam confiando no RH como esse coach, como instrução, como parceiro, mentor, como né? parceiro. Como é que o Senex está desenvolvendo o seu planejamento de médio e longo prazo com todo esse mundo VUCA que está nos rodeando? Nós estamos escutando muito o mercado, nós estamos conversando muito com os CEOs, nós temos 13 mantenedoras que são, vamos dizer, as sócias do Senex, né? E nós estamos escutando não só as nossas mantenedoras, são grandes empresas, grandes grupos, como escutando muito os CEOs e o mercado, e o que vem, se eu posso assim dizer, incomodando, ou tirando, ou gerando desconforto. A partir dessa leitura e também de uma leitura do nosso grupo de facilitadores, que é um grupo bem amplo e que circula nesse nosso mercado, não só brasileiro, mas internacional, a gente então faz a leitura e traz as maiores novidades do ponto de vista de tecnologia, do ponto de vista de conteúdo, para atuar com as lideranças. Isso é um ponto importante, porque o Senex atua na formação de lideranças em um conceito amplo. Esse é o foco, Isso, né? Um conceito amplo de líder, né? Líder é todo aquele que exerce uma influência dentro da organização, não necessariamente tem um cargo de liderança. Perfeito. Então essa é a ideia. E me diz uma coisa, Paulo, uma vez nós conversamos num outro evento, eu perguntei para o Paulo também o conceito de ambidestria, né? Como é que tu enxerga isso dentro de um pensamento elástico? Como é que a gente junta todos esses conceitos? É muito interessante, vocês vão ouvir o Leonard falando hoje, e ele vai falar no hemisfério esquerdo e hemisfério direito do cérebro, apesar de não existir essa separação, mas ele vai falar de um lado mais analítico que nós temos e um lado mais inovador. Tu vê que o nosso próprio cérebro ele acaba sendo replicado nas organizações. O que a gente tem na organização hoje? Um mundo mais tradicional e um mundo mais novo, que me remeteria a uma metáfora do cérebro, um mundo mais analítico e um mundo mais inovador. A questão não é qual o que tu usas ou qual o melhor, a questão é como é que tu convives com estes dois no mundo do jeito que ele está. Esse é o grande desafio. Como é que a BRH, e na tua visão, da tua diretoria, o RH como um todo, tem que se posicionar frente a esse mundo VUCA que nós estamos vivendo aí, com tantas transformações disruptivas, com tanta tecnologia. Agora nós temos o advento de N gerações trabalhando juntos dentro das organizações. Como é que vocês estão enxergando tudo isso? A única certeza que a gente tem é que não temos certeza. É a incerteza, né, do dia seguinte. Que não temos nada de certeza. Né? Então, esse mundo é bastante difícil de a gente poder controlar, planejar. Mas nunca também eu percebi, dentro de toda a minha carreira profissional, e a gente sabe, um RH de forma tão importante dentro do mundo corporativo. Concordo plenamente com você. Porque hoje a tecnologia, daí é uma fala minha, eu acho que a tecnologia e as pessoas vão transformar esse mundo. Porque a tecnologia vai tomar conta, já tomou, né? E se nós não tivermos pessoas, a gente não consegue fazer as transformações. Então, o RH, ele entra dentro desta minha fala, que o RH, ele precisa se focar no que é humano.
porque a tecnologia ela vai analisar dados, ela vai deixar nossos processos mais simples, mais rápidos, mais complexos também, né? Mas o humano, ela tem coisas que ela não vai conseguir. E o humano sempre vai estar por trás de todas essas tecnologias. Para a tecnologia fazer, o humano tem que ensiná-la. Perfeito. A inteligência artificial está aí, né? A gente ela só consegue aprender se o humano for ensinando para ela também, né? Perfeito. Então, a gente, como nós, né, como a BRH, a gente está trabalhando muito em cima disso. Que competências são importantes para o novo líder, para o novo profissional de RH, para o novo profissional em geral, né? Então, se a gente pegar nossas 10 competências do Fórum Econômico Mundial lá, quais são as 10 competências, nós temos muitas competências que nós trabalhamos. Nós trabalhamos empatia, a gente trabalha relacionamento, a gente trabalha a forma de como é que a gente escuta, como é que a gente se comunica, como é que é a forma como a gente influencia as outras pessoas, né? Então, a BRH, ela está preparando as organizações e as pessoas para poder, primeiro, lidar com essa transformação, porque nós precisamos primeiro absorver essa transformação e entender que ela veio para nos ajudar.